Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui mais uma vez. Nessa remessa agora estamos falando sobre Jesus e a salvação. Na verdade, Jesus é a vida eterna, mas estamos falando sobre a salvação porque está interligado, salvação com vida eterna. Não tem outro tipo de salvação que não seja eterna. Jesus é o único Salvador. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único unigênito, não tem outro filho de Deus, é o único unigênito, é único. Ele é o primogênito de Maria, ele tinha irmãos, mas de Deus ele é unigênito. Então nós estamos mostrando esses textos para falar sobre a salvação. Depois entraremos no assunto direto sobre vida eterna. Eu quero ler um texto aqui em 2 Pedro, na verdade os três textos hoje estão em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Às vezes nós passamos tão rápido a leitura e não percebemos pequenos detalhes. Diz assim, ó: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pedro, cerrando sua carta, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Senhor, irmãos, é alguém que é o dono, que manda, que tem aquela autoridade. A expressão Senhor no Novo Testamento era usado para os imperadores. Ninguém poderia ser chamado de Senhor fora o imperador, somente o imperador. Os discípulos chamaram Cristo de Senhor, correndo o risco de morrer. Se alguém percebesse ele chamando Jesus de Senhor, era pena de morte. Só o imperador seria reconhecido por Senhor. Então, o Senhor é aquela autoridade. E Jesus é a autoridade máxima. Ele é o nosso Senhor. Eu tenho um estudo bem interessante sobre o nome Deus. Está no YouTube, está no canal aí, se você procurar. Eu mostro para não se usar o nome Jeová. O nome Jeová não é transliteração, não é tradução, não deve se usar. Agora você deve usar é um nome muito usado na Bíblia, Adonai, que é Senhor, é usado como Senhor. Então, no Velho Testamento, por o judeu não pronunciar o nome Deus, ele usava o nome Senhor, que era Adonai. E aí criaram vários nomes, tantos aí criaram o nome Jeová. O nome Jeová não é tradução, não é transliteração, não é um nome que deva ser usado em hipótese alguma. Tem os detalhes desse estudo aí, coloquei até slide, etc. Se você quiser, procura lá, você vai encontrar. Então Pedro ele diz aqui, ó: antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Aí ele faz um complemento: e Salvador. Jesus não é só o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Só tem ele de Salvador. Não existe outro, não tem outro meio. E Salvador, Jesus Cristo. Aí ele diz: a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, e amém. A ele seja direcionada toda a glória. Só ele é digno, só ele é merecedor. Pedro ainda no capítulo 2, verso de número 20, por 3 vezes ele diz assim, ó, verso 20 ele diz: porque se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Pedro estava dizendo: se vocês depois de terem o conhecimento e terem escapado através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está mencionando um texto doutrinário, que não vou entrar no assunto, e voltar às práticas do passado, etc. Tal, nós vamos ver isso depois, tratando da vida eterna. Ele está dizendo aqui, ó, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, ele é o meu Senhor e ele é o meu Salvador. Só ele é o Salvador, só ele pode salvar. O próprio nome, como nós vimos esses dias, já diz que ele é o Salvador. E aí, por último verso, do capítulo 2, verso de número 3, que diz assim, ó: porque vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Como apóstolos do Senhor e Salvador.
Você já tem Jesus como seu Senhor? Você só vai ter Jesus como seu Senhor se Ele for o seu Salvador. Se Ele for ser o seu Salvador, você vai chamá-lo de Senhor e vai entender que Ele é realmente Senhor. Mas primeiro Ele é o seu Salvador. Escolhe Jesus Cristo, se entrega a Ele e Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. E que a partir de hoje você possa dizer: o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Continua abençoando estas vidas, Senhor, e que assim o teu nome seja engrandecido. Abençoa cada lar, ó Deus, que estas vidas possam ser alimentadas pela tua palavra e ter a bênção do Senhor. Ó Deus, ajuda que essas mensagens cheguem até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.